A bicha é boa, é toda boa. Essa mulher é boa, a bicha é boa toda. Essa mulher é boa, a bicha é toda boa toda. Eita que mulher boa. Ela sabe sambar, bem devagarinho, a mão no joelhinho, a sarraba no chão. E os homens olhando, morrendo de paixão. A bicha é boa, toda é boa. Essa mulher é boa, a bicha é boa toda. Eita que mulher boa. Ela sabe sambar, bem devagarinho, a mão no joelhinho, essa raba no chão, atentando os homens. Veja que sensação. E os homens olhando, morrendo de tesão. A bicha é boa, é toda é boa. Tá que mulher boa, a bicha é boa. Oh, segura Nil Santana. Melhor samba da Bahia, aqui do nosso semiárido baiano. Chega pra cá, vamos fazer o som, tá bom demais. Seu sorriso bonito trago na lembrança de tudo que passou. Fiquei parado no tempo, recordando os momentos, tudo que uniu nós dois. Viagem pelo passado, vejo você do meu lado, carícias de amor. É, meu povo, compadrinhos, comadrinhas, estamos chegando por cá, né, compadre Noel? Vamos principiar com a Cultura. 18 horas e 4 minutos de Rio do Prego, né? Vamos começar com a Cultura, principiar. Tá na hora certa, né? Hora certa. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Vamos principiar com a Cultura de hoje. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2026. Tava acabando o mês. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Não é de Deus sua é conta mais. também se vai desmoralidade, se não é. Não é de sua conta, né, Noel? Ô, Nedina, tira essa perna do descanso, militrice ruim. Né, Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Muito bem. Então de repente não te vejo em minha frente. Diz pra onde você foi e se vai voltar depois. E se vai voltar depois. Não posso mais viver assim. Volta pra mim. Me dê uma chance de te ver mais uma vez. Eu não suporto mais sentir a solidão. O seu amor é tudo que preciso ter. Não posso mais viver assim. Muito bem, vamos muito bem, chegando por cá, Jonas Santana tá vendo a gente aí, Noélia, já chegou com o padre Noélio Moraes aí, Noélio Moraes, ele tá em Teofilândia, né, Teofilândia um aço, ele tá aí na jiboia de Retirolândia, né, do pai Noélio, tá vendo aí, Noélio me disse que lá choveu 185 milímetros, né, compadre? Muito bem, né, canta muito bem, né, compadre Cheiroso, hoje nós estamos aqui fazendo um programa meio desmantelado, né? A gente acabou de sepultar um tio nosso. Mas a vida continua, né, Cheiroso? Temos que continuar o bate-papo, seguir a vida em frente, o mundo não pode parar, a gente também aí. Daqui a pouquinho eu vou mostrar lá um resumo lá desse sepultamento de tio teu, né? O nosso tio, irmão e mamãe. E a gente registrou um pedacinho lá com muito pesar, porque para os amigos que não pôde ir, né? A gente mostrou mais ou menos como foi o cortejo. Aí da saída aí, que ele morava em Feira, mas sua terra natal, Conceição do Coité, Goiabeira, na Bahia, né? Ele se criou com a gente aqui até seus 30 anos de idade, ele conviveu com a gente aqui, trabalhou na roça muito, depois ele foi ser taxista em Feira de Santana, né, compadre? E encerrou seus dias de vida lá, né, com seus 81 anos de idade. E o sentimento é grande, a gente não quer perder ninguém, né, compadre? E o gado
Ontem à noite eu me deitei, quando adormeci sonhei, e no sonho eu avistei, quando a Agrestina chegou. Quando chegou se sentou na beira da minha cama, do seu pesaroso drama um pouco me revelou. No sonho ele disse assim: não tenha medo de mim, minhas carnes levou fim, que a morte é uma só vez. Estou aqui com vocês, de quem grande amigo sou, e quem me assassinou, um dia pago o que fez. Disse com cara de choro: guarde meu chapéu de couro, de lembranças é de louro, Jacaréu e Manelzinho. E a compadre Macauzinho, diga que fazia pena se ele visse a minha cena, eu me acabando sozinho. Nessa hora eu me lembrava de vocês com quem brincava, e dos abois que eu soltava nas vaquejadas que eu ia. Porém gritar não podia naquela triste aflição, vendo que meu coração aquilo não merecia. É, Agrestina, né, compadre velho? Agrestina véia. Aí é um CD de vaquejada, né, compadre velho? Vamos adiantando, filho de Deus. Quem tem mulher que namora, quem tem burro embarcador. Quem tem alma arrumado, me chame que eu dou. Eu tiro a alma arrumado, tua lavoura melhora. E um burro embarcador, eu boto ele de fora. A mulher namoradeira, eu faço por irmã que mora. Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita fome quem queira, tem violência em bulhão. O prisioneiro inocente que vai arranjar advogado. E a sogra em quem queira, eu tô de laço barbado. E o violeiro em brulhão, os meus versos estão quebrados. Bahia de Rui Barbosa, Rio Grande, Deus é tudo. Foi Minas de Juscelino, de São Paulo, eu me orgulho. Baiano não nasce burro, gaúcho, o rei da coitinha. Paulista ninguém protesta, é um brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília. No estado de Goiás, meu pagode está andando. No passado, Valdomiro de Brasília, eu sou vegana. No repique da viola, balancei o chão baiano. Vou fazer a enviada, despedindo o paulistano. Adeus que eu já vou embora, que Goiás tá me chamando. Muito bem, Zacarias e Zé João Rei, cantando Parabino Rei, mais a gente, Jonas Santana, Ana Almeida, aqui Noélio Moraes. Estamos principiando com a Intercultura. Parei, mas já estou de volta, né? Graças a Deus, né? Amanhã termino de chegar, né, compadre? Descanse. Descansa um cadinho de sentar por aí, não arrisque demais não, né, compadre velho? Pois é, compadre Zacarias aí, obrigado pela audiência, né, compadre velho? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar um resumo aqui do sepultamento lá do meu tio Teteu. A gente registrou um pedacinho, muita gente, por ser uma quarta-feira, não teve como ir lá, né, em carinho à família.
foi criado tudo junto com a gente, né, compadre Dadá? Muita gente não pôde em hora de serviço. Eu registrei um momentozinho aqui para a gente mostrar daqui a pouquinho para vocês. Para o povo que conhecia meu tio, uma boa pessoa, né? E muito querido, uma pessoa amável por todos. E a gente fica sentido, mas é a vida, né, Zacarias? A vida é assim. Zé João também disse que lá ele também perdeu um amigo, ontem sepultou. Cardozinho da Bahia, né, me avisou hoje a perca de um grande amigo lá, né, compadre Jesus Mix, aí está em Barroca vendo a gente aí, Jesus Mix, Jesus Sonorização aí vendo a gente. Perdeu um grande amigo aí, né, Jesus? Questão de partidário não, mas um vereador que infartou também hoje aí, perdeu sua vida, né, aí em Barrocas, né? Antônio das Lojas Lima, é muito conhecido, e a família perde, e assim, hoje acabei de sepultar meu tio, e a vida continua assim, né, compadre velho? Obrigado aí, Jesus, pela audiência, com a gente aí, a gente agradece. Inimigo batia e os outros com zombaria, e eu pobre não podia daquilo me defender. Vendo meu sangue descer, conheci que estava morto, e pra te dar um conforto, em sonho eu vim te dizer. Disse, diga Expedito, que ele diga Manelzito, que o momento mais aflito eu terminei de passar. Não pensei de eu me acabar sem ter defesa de nada, resta somente a ossada pra quem quiser visitar. Zacarias me avisou e eu nunca percebi, um pano pendurado tava mostrando aqui. Se não fosse Zacarias, ia ficar o meio tapado, um pano pendurado atrapalhando, aí eu sorri. Valeu, Zacarias. Zacarias, na verdade foi uma lona que eu coloquei aqui do estúdio, que o Padre Jesus, valeu Jesus aí pela audiência, viu, Padre Jesus? Teve no sábado aqui, o estúdio sofreu um acidente lá em cima, após a laje do estúdio, tem umas paredes com 1,5 metro de altura após a cobertura, né? Tem a laje e tem as telhas, né? A cobertura de umas telhas não é ternite, é telha comum, para não esquentar muito o estúdio. E aí, eu estava fazendo uma edição sábado, meio-dia aqui, só vi fubá. Eu saí correndo de doido aqui dentro, pensando que ia desabar tudo, tirando teclado, tirando tudo aqui de dentro. Tinha molhado tudo aqui, eu sem perceber essa queda, e aí eu consegui, antes do expediente da loja, comprei telha ternite de novo, comprei a telha que quebrou, as paredes caiu para dentro do telhado, quebrou tudo, e no susto aí começou a molhar aqui, molhou muito, né? Molhou o computador, e eu botei uma lona. Para ir, ainda não tirei ainda com medo, estou esperando chover para eu ver se realmente não vai molhar mais. Aí ficou a lona aqui, e Zacarias foi quem deu fé aí, né, compadre velho? Valeu, Zacarias, aí, compadre Zico, que chegou por cá, compadre velho. Tudo bom, né, compadre Zico? Nós estamos juntos e misturados e pedindo força a Deus para a gente estar seguindo a vida, né? Daqui a pouquinho, meus amigos, eu vou mostrar para vocês aí o resumo lá do sepultamento do meu tio, que muitos amigos aqui que assistem Coité Cultura, que é aqui de Coité, não pôde ir ao sepultamento. Hoje é uma quarta-feira, o horário foi 3 horas da tarde. E aí muitos que conhecia foram criados juntos, né? Aí eu achei por bem lá, fiz um resumozinho lá. Eu vou mostrar daqui a pouquinho aí para os amigos. Só estou esperando alguns amigos chegar aí para poder ficar por dentro do assunto, né, compadre velho? Pra o povo que vai e vem, na Serra da Russa tem mancha de sangue também, que por lembrança eu deixei. E as lágrimas que eu derramei, por sinal da despedida, nos últimos termos da vida, no canto que eu me acabei. Vida velha, né, compadre? Tem música que serve para alegrar, tem música que serve para
simbolizar uma festa, um Natal, um casamento, uma igreja. E outras, muitos compositores, né, Jesus? Jesus entende disso aí um pouquinho. Muitos compositores fazem música baseado em fatos reais, que mexe, né? Mexe, esse CD de Vaquejada vendi muito, no tempo que eu saía pelo mundo vendendo CD e DVD, foi muito vendido aí, viu? Ele disse, vá depressa, canta essa toada e peça, já que ninguém se interessa, não sei o que é que tem. Me ajudando você vem, do trabalho não se zangue, diga os homens que meu sangue é brasileiro também. Pois é, Adelide chegou por cá, Ítalo Oliveira também na rede, boa tarde, Lucas Pinto. Compadre Ítalo tá trocando um gato por rebe. Lucas Pinto é meu conterrâneo lá, tá lá nas Goiabeiras, né, compadre? Faz um programa lá, Papo de Rua, né, compadre, velho? Adelide chegou por cá. Vamos aqui, já uma curiosidade que eu gosto de ver as curiosidades da vida aqui, para vocês terem uma ideia, né? Aqui nessa BA, Coité, essa Salgadalha, a forma que eu acho as velocidades dos motoboys muito fora de padrão. Eu acho que é desnecessário. E acabei resistindo despercebido sem eles verem. Vamos dar uma olhadinha aqui, né, Mundinho? Pra gente ver aí como é que foi, Adelídio, Ico Palito, só para você ver como é que é a velocidade do pessoal, o risco que corre esse povo. É um negócio sério. Eu tô com a Bros aí, eu tô andando com a Bros, eu tô aí a 70 km com a Bros. Olha como é que a turma passa aí, viu? A turma não tem negócio de conversa não. Bota para esbruguelar, né? Aí você vê a distância que eu tô a 70 km, como é que esse pessoal passa de moda aí, ó. Então assim, eu vejo, não quero discriminar ninguém, né, compadre Mundinho? Não quero discriminar ninguém, jogar pedra em ninguém, mas eu vejo que é um dos maiores infratores hoje no trânsito é a moto, é o motoboy, mototaxista, né? O taxista não, o taxista é o que faz frete, é o motoboy, o cara que dirige moto. Poucos, ninguém espera ninguém, todos querem passar por outro, aí é assim o tempo todo. Eu rodo bicicleta aí, eu saio daqui da sede do município, vou aí na Goiabeira e volto, me vejo doido, eu operando essa linha branca aí. E as velocidades da moto aí. Eu tô de moto aí nesse momento. Eu tô com uma moto aí a 70 km por hora. E essas motos passam por mim como se fosse a disputa com a Ayrton Senna. Mais ou menos assim, né, Adelino? Um negócio fora de sério, a moto não tem segurança nenhuma. Por mais que a pessoa se sinta confiável, é muito rojão com uma moto. Eu vejo, né? É minha opinião. Eu tô a 70 km com uma Bros. E aí não vi passar uma Bros ainda, e tudo harmonia comum, né? Que ela é menos estabilidade do que a Bros. E eu não tenho coragem de andar nesse rojão que a pessoa anda não. Mas o mundo é assim, né? As pessoas. Você tá até devagar isso aí, tá mais ou menos, né? Mas todos passaram por mim. Saí de lá para chegar em Coité e a pisar nessa aí, ó. O pau quebrando, entendeu? Anda demais, né? Aí o carro aí, ó. O carro tudo bem, o rojão desse pro carro, a Delide que é taxista sabe que é um rojão relativo bacana aí, né? Pra pista, né? Mas moto, você é doido, não tem conversa não. Um moído com o Padre Jesus. Moído é isso aí, né? Mas é só um bate-papo, a gente relatar, de repente alguém vê, pode dar a sua opinião, se realmente vale a pena, né? Mas essa é a realidade da vida, né? E muitos perdem a vida por isso, por imprudência. Não é brincadeira não, a velocidade é demais, olha pra você aí, ó. É demais, eu acho demais. Não vejo desnecessário, mas eu tenho medo da morte e sei que eu não vou dar jeito nela, mas eu prefiro não me arriscar muito, olha pra você aí, ó. O negócio é sério, né, compadre? O negócio é sério. Mas é assim mesmo, né, Mundinho, velho? É desse jeito mesmo aí, desse jeito aí. Fique amor, por favor, não se esconda. Fica junto contigo, me amarro. Sente teu cheiro, teu sabor que me atrai. Oh, não é bom quando tu diz que vai embora. Fique amor, por favor, não se esconda. Fica junto. Mundinho dos Teclados, o rei do Nova Rocha.
olha lá, eu vim aqui pra vadiar. Olha lá, vim aqui pra vadiar. Olha lá, vim aqui pra vadiar. Olha lá, vim aqui pra vadiar. Tripa, vamos embora. Encontrei no meu caminho, bem perto da Cajazeira, a filha de Manezinho, menina bonita e parceira. Ela ia buscar lenha, eu ia apartar o gado. Bem na sombra da Jurema, me deu um fogo esvairado. Ninguém viu, passarinho no mato fez pipiu. Nós fizemos amor e ninguém viu. Ninguém viu, passarinho no mato fez pipiu. Nós fizemos amor e ninguém viu. Agora eu ando meio aperreado, o povo pergunta que bicho danado foi quem me mordeu. Zazá não quer casar, nem quer mora mais eu. Zazá não quer casar e nem quer mora mais eu. Camelo gritou, vem cá, fazendeira. Camelo gritou, vem cá, fazendeira. Leva a chita pra iaiá, calça nova pra ioiô, linha pra bordar tricô. Olê viola, minha viola Sucena. Olê viola, minha viola Sucena. Quem é rico não trabalha, vive do bico da pena. Quem é rico não trabalha, vive do bico da pena. Agora eu ando meio aperreado, o povo pergunta que bicho danado foi quem me mordeu. Zazá não quer casar, nem quer mora mais eu. Zazá não quer casar, nem quer. Vou falar no Coité Cultura, apresentado por Nino Santana, que veio aqui na minha casa, uma pessoa bacana. E a gente vai fazer verso até com 4 semanas. A chuva é muito pouca, a terra não está molhada, é apenas uma chuva fina, fazendo poça de água para todo lado que eu vou. Só encontro vaca magra, escuto o veia berrando, uma terra pura e queimada. Essa seca é perigosa, é criminosa, é malvada. Eu temo até faltar água para nosso povo beber. Você que abre as torneiras para ver a água perder, vai ficar sem tomar banho e o corpo pode feder. Essa aí eu fiz para você que gosta de destruir, você que abre as torneiras para ver a água cair. Tome cuidado na vida que a seca braba está aí. O uso do celular está acabando com o jovem. Além de crack e cocaína, vem maconha e K9. Que o cara puxa uma fumaça, fica duro, nem se move. Aí a justiça resolve liberar os traficantes para modo de trazer mais droga. Parece que isso é importante. Do jeito que a coisa vai, o Brasil não vai para adiante. Pois é, pessoal, vamos mostrar aqui um pouquinho. Para quem não foi lá ao sepultamento do meu tio Teteu, existiu esse momento aí que muitos amigos não teve como ir, né? A gente sensibilizado aí com a família, o sangue do nosso sangue. Em tão pouco tempo a gente estamos só levando os nossos entes queridos para a sepultura. E foi meu amigo Elimério um dia desse, foi papai, foi dia desse meu sogro, já foi irmão de papai, já foi outro irmão. Já foi irmão meu e agora outro tio. O negócio é assim mesmo, né? Então eu resisti esse pedacinho aí, um resumo pra gente só marcar, né? Frisar esse momento, né, compadre velho? Porque é uma vida delícia, uma vida é assim mesmo, né? A vida é assim mesmo, vamos chorar com quem chora, sorrir com quem sorri, né? Porque o caminho para o mundinho, para todo mundo, né? E é uma pessoa muito querida aí, esse tio mesmo. Não é porque é meu tio, mas é muito uma pessoa amável, não tinha contratempo com ninguém. Isso aí é um momento, né, gente? O cemitério é onde realmente é o lugar de todo mundo. Muitos chegando aí, visitando as covas dos seus entes queridos. Vai lá dar uma olhada, um lugar pra gente refletir a vida. A vida se resume nisso aí, em nada, né? Meus amigos, estou aqui fazendo um rascunho, acabamos de sepultar aqui mais um descendente da minha família e aproveitar aqui e o sentimento da gente e a gente olhando em nossa volta, que a dor não é só nossa, né?
Tudo isso aqui é ente querido de outras famílias aqui, ó. Tá em nossa volta. E a gente refletir a vida da gente não é nada, somos nada. Tanta arrogância, tanto orgulho e não dá em nada, né? Aqui tem milhares de pessoas que já foram embora. E tá aqui essa demonstração pra gente ver como é que é a vida, né? Ver como é que é a vida. É isso aí, ó. Aqui é o caminho de todos nós, o tempo onde nós correr. Feliz aquele que busca Jesus enquanto pode, porque na hora que vier para aqui, ó, já foram todo mundo indo embora. Tem alguns ali ainda terminando a sua luta. Aqui, dia desse enterrei meu pai aqui. Fez uns 8, 10 meses, 11 meses. Aqui tá meu pai, tá primo, tia, avó, irmão, tudo aqui é tudo uma geração de uma família só aqui. E a dor é essa aqui, né? Essa aqui pra gente refletir e ver que não somos nada aqui nessa vida. Aqui é só uma lembrança. É isso aí, gente, só pra gente refletir a vida. E somos nada, a gente somos nada, somos uns coitados que não tem pra onde correr. Pra nada. O caminho é buscar Deus, porque na hora que a gente partir aqui é Ele quem pode. Ele disse que aqui após a sepultura aqui é só Ele e você, né? Então é só um rascunho aqui, só um rascunho pra gente analisar aqui essa vida aqui, pessoal. Pois é, meus amigos, aqui está meu irmão Veto, Erivelto. Aqui ele tá o lugarzinho dele aqui. Ele não está mais aqui não, só tá o lugar da gente visitar aqui, né? A gente estamos aqui, 2006, ele foi falecido aqui o lado. Deixa eu ver onde é que está aqui. Papai, que a gente foi agora um dia desse. Papai aqui, Antônio Carneiro, eu acho que é essa aqui. Eu nem sei, que no dia eu não vim. Antônio Carneiro de Santana, meu Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sepultura de papai, eu acho que é essa aqui, meu pai. Meus amigos, aqui tá a sepultura de meu pai, meu amigo velho. Ele tá aqui no lugarzinho dele, que aqui a gente também vai vir pra aqui, né? E aí um dia a gente vai vir pra aqui, Deus sabe o dia. Ele nasceu em 1938, né? 1938 e faleceu ainda em 2025. Então ele faleceu com 87 anos, né? 87 anos. Hoje é 24, hoje é 25, ironia do destino, ó. Fez um ano que a gente sepultou ele aqui. E agora a gente estamos acabando de sepultar aqui um tio, um primo, irmão de minha mãe e primo do carnal do papai. E é isso aí, é um resumo pra gente só ver como é que é a vida. Todo mundo tem seu lugarzinho de seus familiares aqui. Descanso aqui eterno aqui, dessa vida aqui, não tem pra onde correr. É só pra gente refletir mesmo e entender isso aqui. Cada um tem a sua dor. E a gente, o que nós precisamos na vida é respeitar os outros, entender a dor dos outros, né? Não fazer mal a ninguém, porque a conta chega aqui, né? Pois é, meus amigos, aqui estou com meu irmão, Evaniel. É o prateado da casa hoje, é o irmão mais velho que está aí segurando a peteca do nosso dia a dia. A gente aqui, um ano fez que nós enterrou o papai, hoje um tio. A situação é o caminho aqui de todos, né, Léo? É verdade. Na lei da ordenança de Deus, o homem, no livro de Eclesiastes, a palavra de Deus diz que o homem nasceu, cresceu, envelheceu e morreu. É a ordenança de Cristo Jesus, nós viemos do pó e para o pó nós retornamos. Como na verdade, aqui nada é eterno, tudo passa nessa vida. É por isso que nós precisamos refletir, porque o Senhor Jesus, ele deu arbítrio livre ao homem e deu conhecimento ao homem também do bem e do mal. Então, eu sei que Jesus não olha como os homens olham, Jesus não vê como os homens vê, Jesus não faz acepção de pessoa, porque Ele é o Deus de verdade que ama e não escolhe a quem. Então, que a nossa perseverança aqui é sabendo que o final da história é chegarmos até aqui.
Não tem coroado, não tem sábio, não tem intelectual, não tem bilionário. Quem tudo tem, nada leva, e quem nada tem, nada deixa. É a palavra de Deus que se cumpre entre eu e toda a nação da terra, né, aqui, hoje e amanhã. Aqui é o quadro de dor, né, Léo? Para os familiares. É, né, Léo? é o esbarro da vida. Aqui a gente fez um ano anteontem que nós enterrou o papai, a cova do papai, daqui, ó. Tá aqui. É. E ali hoje já foi ali o nosso tio. É. Nosso irmão tá ali, né, Léo? Nosso irmão. Nosso irmão tá ali. Avó, tio. E tio e mais tio. E mais e assim tios. sucessivamente. É a lei de Deus, é a vontade de Deus que prevalece e não a nossa. Então, Léo, o homem tem que procurar Deus enquanto pode, né, Léo? Enquanto pode, enquanto há tempo. Aí, Léo, como a Bíblia diz, ó. Por mais amigo que seja. Larga aí. Aí, gente, já foram embora. Chorando ou não, tem que retornar. Tem que retornar, ele ficou aí, né, Léo? É brincadeira, não. E agora a alma está no paraíso de Deus, eu sei que ele está, ele foi um homem bom para a humanidade e sei que para Deus. Assim na terra como no céu, né, Léo? É verdade. É isso aí, são o registro, a gente já passou esse momento, né? Foi registrado aí nas cultura. Pois é, né, com a Neuza ter que compartilhar os momentos tristes, conviver, entender que mais um, que a gente é mais um amigo, mais um sangue do nosso sangue. E a gente só tem que entender, porque se não entender, é muito pesado o sofrimento. Todo mundo está seguindo aí, junto com a gente. Já passou, está passando, e a perda não é só de um, tudo que Deus fez, botou um resumo para todo mundo. Não é isso aí, compadre velho? Seja muito bem-vinda a Conceição do Goiás, para vocês, Ana Clara Rocha e Ítalo Poeta Coité. Batendo palma, vai! Batendo palma! Celebrai a Cristo, celebrai! Que coisa linda! Celebrai a Cristo, celebrai! Celebra teu Senhor, família! Celebrai a Cristo, celebrai! E nós vamos declarar que Ele ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui, lá em cima, família! Ressuscitou!
chá de canela, eu quebro a televisão. Na cena da Gabriela, ela vai procurar outra na casa da tia dela. Meia-noite eu tô dormindo e ela assistindo novela. Às vezes quem você ama diz a você vai embora. Quem tem amor é feliz, mas às vezes também chora. Meu Deus, quantos tem no mundo por amor chorando agora. Meu Deus, quantos tem no mundo por amor chorando agora. Pessoal, vou descambar aqui, viu? Pegar aqui esse caminho estreito aqui para descambar, mostrar para vocês ali uma experiência que a gente fez muito aqui, viu? Depois da chuva aqui, tá verdinho, tá bom demais, olha isso aqui. Eu vou lá no estaleiro de Cinzal, viu? Pra gente mostrar pra vocês como é que é a luta, o homem da roça. Aí tô seguindo aqui, gente, aqui a semana passada choveu. Muito bem, daqui a pouquinho a gente mostra aí pra quem não viu aí a forma, né? Que o Pai Jaime chegou por cá, tá vendo a gente aí. Estamos levando o Pai Jaime, mas a gente que resistamos um momento, um cadinho lá. Esse momento, muitos amigos aqui de Coité que conhecia ele não pôde ir por ser uma quarta-feira. Eu resisti, apesar dos pesares, resisti esse momentozinho aqui. E a gente tem que tocar o barco, né, Jaime? Mas a coisa é uma desanimação danada que dá. A gente, além de curar uma dor, aparece outra. Mas o que nos conforta é que todos que vão aí têm uma dor, né, Jaime? Todos aí passam por uma dor. Esse aí é o momento que uns vai visitar aí os túmulos de um ente querido. E a gente acaba que um conforta a dor do outro, né? Porque aí é um lugar para todos, não tem para onde correr. Mas a gente não quer perder o ente querido, né, compadre, velho? E aí a gente faz um resumo aí, né, velho? Mais um descendente da minha família. E aproveitar aqui e o sentimento da gente. E a gente olhando em nossa volta, que a dor não é só nossa, né? Tudo isso aqui é ente querido de outras famílias aqui, ó. Tá em nossa volta. E aí a gente refletir a vida da gente não é nada, somos nada. Tanta arrogância, tanto orgulho e não dá em nada, né? Aqui tem milhares de pessoas que já foram embora. E tá aqui essa demonstração pra gente ver como é que é a vida, né? Ver como é que é a vida. É isso aí, ó. Aqui é o caminho de todos nós, não tem pra onde nós correr. Feliz aquele que busca Jesus enquanto pode, porque na hora que vier para aqui, ó, já foram todo mundo indo embora. Tem alguns ali ainda terminando a sua luta. Aqui, dia desse enterrei meu pai aqui. Fez uns 8, 10 meses, 11 meses. Aqui está meu pai, tá primo, tia, avó, irmão. Irmão, tudo aqui, é tudo uma geração de uma família só aqui. E a dor é essa aqui, né? Essa aqui pra gente refletir e ver que não somos nada aqui nessa vida. Aqui é só uma lembrança. É isso aí, gente, só pra gente refletir a vida. E somos nada, a gente somos nada, somos uns coitados que não tem pra onde correr. Pra nada. O caminho é buscar Deus, porque na hora que a gente partir aqui é Ele quem pode. Ele disse que aqui após a sepultura aqui é só Ele e você, né? Então é só um rascunho aqui, só um rascunho pra gente analisar aqui essa vida aqui, pessoal. Pois é, meus amigos, aqui tá meu irmão Veto, Erivelto. Aquele tá o lugarzinho dele aqui. Ele não tá mais aqui não, só tá o lugar da gente visitar aqui, né? A gente estamos aqui, 2006, ele foi falecido aqui o lado. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Papai, que a gente foi agora um dia desse. Papai aqui, Antônio Carneiro, eu acho que é essa aqui. Eu nem sei, que no dia eu não vim.
Estou em Carneiro de Santana, meu Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sepultura de papai, eu acho que é essa aqui, meu pai. É, meus amigos, aqui tá a sepultura de meu pai, meu amigo velho. Ele tá aqui no lugarzinho dele, que aqui a gente também vai vir pra aqui, né? Aí um dia a gente vai vir pra aqui, Deus sabe o dia. Ele nasceu em 1938, né? 1938 e faleceu ainda em 2025. Então ele faleceu com 87 anos, né? 87 anos. Hoje é 24, hoje é 25, ironia do destino, ó. Fez um ano que a gente sepultou ele aqui. E agora a gente estamos acabando de sepultar aqui um tio. Um primo, irmão de minha mãe e primo do carnal do papai. E é isso aí, é um resumo pra gente só ver como é que é a vida. Todo mundo tem seu lugarzinho de seus familiares aqui. Descanso aqui eterno aqui. Dessa vida aqui, não tem pra onde correr. É só pra gente refletir mesmo e entender isso aqui. Cada um tem a sua dor. E a gente, o que nós precisamos na vida é respeitar os outros. Entender a dor dos outros, né? Não fazer mal a ninguém, porque a conta chega aqui, né? Pois é, meus amigos, aqui estou com meu irmão, Evaniel. É o prateado da casa hoje, é o irmão mais velho que está aí segurando a peteca do nosso dia a dia. A gente aqui, um ano fez que nós enterrou o papai, hoje um tio. A situação é o caminho aqui de todos, né, Léo? É verdade. Na lei, na ordenança de Deus, o homem, no livro de Eclesiastes, a palavra de Deus diz que o homem nasceu, cresceu, envelheceu e morreu. É a ordenança de Cristo Jesus, nós viemos do pó e para o pó nós retornamos. Como na verdade, aqui nada é eterno, tudo passa nessa vida. É por isso que nós precisamos refletir, porque o Senhor Jesus, ele deu o arbítrio livre ao homem e deu o conhecimento ao homem também do bem e do mal. Então, eu sei que Jesus não olha como os homens olham, Jesus não vê como os homens vê, Jesus não faz acepção de pessoa, porque Ele é o Deus de verdade que ama e não escolhe a quem. Então, que a nossa perseverança aqui é sabendo que o final da história é chegarmos até aqui. Não tem coroado, não tem sábio, não tem intelectual, não tem bilionário. Quem tudo tem, nada leva, e quem nada tem, nada deixa. É a palavra de Deus que se cumpre entre eu e toda a nação da terra, né, aqui, hoje e amanhã. Aqui é o quadro de dor, né, Léo? Para os familiares. Né, Léo? É o esbarro da vida. Aqui a gente fez um ano anteontem que nós enterrou o papai, a cova do papai, está aqui, ó. Está aqui. E ali hoje já foi ali o nosso tio. Nosso irmão está ali, né, Léo? Nosso irmão está ali. Avó, tio. E tio e mais tio. E mais tios. E assim sucessivamente. É a lei de Deus. É a vontade de Deus que prevalece e não a nossa. Então, Nel, o homem tem que procurar Deus enquanto pode, né, Nel? Enquanto pode, enquanto há tempo. Aí, Nel, como a Bíblia diz, ó. Por mais amigo que seja. Larga aí. Aí, gente, já foram embora. Chorando ou não. Tem que retornar. Tem que retornar, ele ficou aí, né, Nel? É brincadeira, não. E agora a alma está no paraíso de Deus, eu sei que ele está. Ele foi um homem bom para a humanidade e sei que para Deus. Assim também. Na terra como no céu, né, Nel? É verdade, entendeu? Muito bem, pessoal. Esse aí é um relato da nossa vida aqui. Pois é, compadre Parrudo, compadre Jaime, alugar o caminho certinho, né, compadre Jaime? Pois é, Parrudo, a gente resistiu esse momento, a gente não quer ibope com isso. É uma dor, eu fiz isso aí com muito entalado um pouquinho aí, mas eu resisti porque muitos amigos não iam poder ir lá. Ele era muito conhecido seu também, né, Parrudo? Ele é conhecido seu, trabalhou muito aí com Hamilton Rios, com o seu Everto, foi gerente aí das empresas de Hamilton Rios, rodava bicicleta, aí com o Vertinho foi, eu fiquei grato ao ex-prefeito Vertinho, teve lá mais a gente, foi Jacques, foi tanta gente lá, por ser uma quarta-feira, deu esse apoio, a sensibilidade das pessoas nesse momento aí, né? E a gente fica feliz, é nesses momentos que a gente tem que entender que a Bíblia diz, chorais com quem chorais e alegrais com quem alegrais. E aí a gente está consolando e sendo consolado, porque os filhos estão aí atrás caminhando, a esposa, a Vertinho de Vali, né? E Vertinho é cuidadoso com isso, rapaz. Ele, não estou falando de política, né? Ele foi prefeito 3 vezes, mas ele tem 20 anos que ele não é mais político e ele, né, sempre está visitando qualquer pessoa do município, como ele conhece muita gente, muitas famílias, ele vai, conversa com a gente, chega antecipado, vai lá e participa, isso é bom. A gente fica feliz por isso.
alegra, né? Conforta nessas horas de dor aí. A gente fica satisfeito por isso, porque esse aí é um lugar de dor, mas é um lugar de descanso eterno. Deus, quando fez o homem, deixou essa determinação. Ali está os últimos detalhes para poder todo mundo ir embora, e ali agora fica lá. É só o lugar marcado para quem quiser vir visitar, mas assim a Bíblia diz que após o corpo expirar a vida, acabar de respirar, o Espírito entrega aí a Deus o seu legado, e agora aí fica só a matéria para a carne, para o pó da terra, e aí é Jesus e Ele, né, o Espírito, porque por mais amigo que seja, né, compadre Jaime, tem amigo que nem aí vai, mas por mais amigo que seja, vá até aí, volta, e Jesus está aí, seguindo, aí está uma sepultura do meu irmão, que morreu de acidente, jovem, tudo isso é para a gente entender, né? Morreu com 40 e poucos anos de idade, 43 anos, deixou seus filhos aí, tudo é dor. Todos esses cercados aí, cercado de dor, de angústia, de saudades, né? Eu não quis crescer o vídeo, mas aí tem um bocado de colega nosso aí de Goiabeira, jovem de 20 anos que morreram de acidente de moto, de cachaça, de coisa dessa natureza. Pelo menos meu pai, 87 aí, Antônio Carneiro, meu pai, 87 anos, estava sãozinho, mas chegou o seu tempo, foi embora. Meu pai, pelo menos viveu, né, criou família, um neto, um bisneto, e é satisfatório, né? O meu tio ali com 81 anos também, a gente não quer perder, mas é mais difícil quando é um jovem, que não viveu nada por conta da desobediência, né? O ser humano tem um livre-arbítrio para fazer o que quiser. Não é isso, compadre velho? Mas está tudo certo. É da vontade do Criador. A gente não tem por onde se bater muito, ficar com muita lambança. Se entender, é melhor que você sofre menos. Se você entender, é bom para você. Se você não entender, você vai sofrer duas vezes. Vai sofrer porque não está entendendo o momento, e vai sofrer com uma perca. Então, tem que entender, buscar força em Deus. A gente não acredita. Eu dei um abraço na minha tia aí, que ela estava enterrando seu marido, com 57 anos de casamento. Eu senti o corpo dela tremendo, e ela caladinha, e eu falei algumas palavras para ela. Mas só ela sabe a dor que ela está sentindo ali. Eu não sei porque ela quem sabe o que ela perdeu ali. Eu sei a dor de um tio, mas ela perdeu um amigo, um parceiro, o pai dos filhos dela, quase 60 anos juntos, né? E ela adormecida com a dor, mas o Criador, Jesus de Nazaré, vai acalentar sua dor, vai confortar, como fez comigo há poucos dias, a perda do meu irmão, a perda do meu pai, meu sogro, mesmo que um pai, com pai de mera aqui, um tio, tudo recente agora aqui, né? A Goiabeira tá de luto há muito tempo, Goiabeira, a gente estava contando em 1 ano e 6 meses, 24 amigos de Goiabeira e amigas foram embora, uns jovens, pessoas com 60 anos, 40, 20 e poucos anos, 19 anos, 70 e 80 anos. A Goiabeira está passando por um momento muito triste, mas está na direção do Criador aí, Jesus de Nazaré, né? É Ele quem determina. Eu estava vendo ali mais uns amigos, né, compadre Alberto aí, que sua cunhada, a mãe de compadre Marcinho, um dia desse aí, depois a irmã em seguida, foi Cachoeira, foi João de Tafuia, foi tanta gente, rapaz, Cardeal, rapaz, é gente um atrás do outro assim, ó, Fabinho, o filho de compadre Edmundo, rapaz, é um atrás do outro assim, ó, compadre Loíto, se a gente for puxar na memória assim, e a perda é grande, a saudade de quem, quando perde um ente querido, é dor. Então a Goiabeira está passando por esse momento, um atrás do outro assim, toda semana é uma sepultura de uma pessoa, de outra, mas Vladimir Carneiro está chegando por cá, e primo aço, você não sou parente de macaco não, viu, Vladimir? Bora adiantar, compadre, vamos adiantar, né, compadre Raparrudo? A vida é assim mesmo. A Maria pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. A Maria pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. A Maria pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro.
Bora pro Juazeiro, Maria. Vamos pro Juazeiro, né, compadre? Resistir esse momento aqui também, compadre, velho. A velocidade que esse pessoal passa na BA ali, no Pastor Gadália. Eu não consigo entender para que essa pressa toda com essas motos. A gente não consegue, né? Eu tô ali com 70 km. E eu fico, rapaz, sem entender por que essa velocidade terrível, né, rapaz? A vida é tão fácil de se perder ela. Você pode até viver 100 anos, 80, mas você tem que ter uma certa precaução. E a gente percebe, compadre, raiva, velho. A gente vê que motoboy, motoqueiro, eles infratores demais, é doido. Não é todo, a gente não pode generalizar, porque sempre tem que ter uma exceção, mas olha pra isso aí, ó. Eu tô com 70 km aí com a Bros, repara o rojão que esse pessoal passou por mim aí. Então aí, rapaz, Deus livre e guarda aí cai uma corrente, atravessa um dinossauro, qualquer coisa aí, o pau quebra, né? Mas é assim mesmo, né? A desobediência vem desse jeito aí, né, compadre? É de lascar. Tem uns 3 semanas. Olha como tá aí o capinho verde, ó. Nosso sertão velho. Fica bom debaixo da conta, né, pessoal? Eu vou, não é longe não, viu? Onde eu vou aqui é um lugar perto aqui, perto da goiabeira. Pegar uma galera lá que tá amarrando fibra. Choveu, aí lavou rapidinho a fibra. E aí o cara que tem um motor tem que tirar logo, porque se bater outra chuva em cima, só descambar nessa descida aqui. Passei muito aqui de pé. Esse coscobeio aqui, muito. Aqui nessa descida aqui, descansava aqui nessa sombra. Eu era criança. Esses pés atrás existia aqui, essas braúnas. E tinha muito mais verde do que isso aí, né? A gente imaginava subir essa subida aqui. Mas era assim mesmo, faz parte, né? Faz parte. Vocês vão ver, gente, como é que é. Pra quem não entende, né? Não sabe como é que é a luta. Mostrar como é que o homem da roça, o faisqueiro do cinzal, o coscobeio. Ah, pessoal, como tá bonito aqui, ó. Olha os pastos como tá aí, ó. Fazendeiro fica numa alegria só aí, Deus dá de graça, né? E o cara até alega um moinho de lenha pro pobrezinho, tirar um umbu. Aqui mesmo, aqui tem fazendeiro aqui que tem que, se o cara for apanhar um umbu, ele dá um tiro, enraba com uma pistola na mão. Aqui na nossa região aqui, né? Aqui pertinho onde eu tô aqui. Você vai pular uma cerca aqui e já tá no lugar que eu tô falando. E é isso aí, Deus dá de graça, dá chuva, dá tudo aí, a terra produz. Não quero saber disso não, eu vou chegar lá. Já tô chegando aqui, viu? Tô chegando aqui, vou pegar os meninos aqui. O padre Vanderlei aqui, o dono do motor. São parentes nossos aqui. Criamos juntos. Mostrar aqui como é que é a mão de obra aqui, viu? A mão de obra. Tô descambando aqui no Riacho da Cova Funda. Pois é, pessoal. Tá bom demais no verdão aqui. Se tá muito bonito para chover, se deu outra chuva é que é riqueza. Muito bem. Descambar aqui, depois saiu no búfalo da frente. Depois dessa curva aqui a gente já tá chegando no ponto determinado. Curva 1, na curva 1, na reta aqui, ó. Nessa curva aqui, já tá chegando aí nos trâmites final. Deixa eu mostrar pra vocês aqui mais uma novidade. Valeu, vamos chegando. Pois é, meus amigos do Coité Cultura que assistem a gente aqui, pessoal. Aqui é o estaleiro de Cinzal, para vocês que não sabem o que é, que assistem a gente aí em outras partes do nosso estado. Aqui é onde sai os fardos já pronto. Daqui vai para o armazém, para ir para a batedeira, da batedeira vai, descamba lá para exportação, onde os cabas ganham o dinheiro todinho, né? Aí, aqui nós estamos aqui mostrando para vocês que aqui é chamado Ouro do Sertão, é o cinzal, o nosso cinzal. Aqui, ó, para vocês terem ideia como é que é. Mão de obra é essa aí. Aqui separa aqueles que estão verdes. Ou talvez refugo, aqui talvez refugado. É metade do preço, ou até menos, o que é refugo. Só mostrando para vocês aí que vocês não têm ideia do que é a lida do camponês aqui. Inclusive eu e meus irmãos foi se criado aqui fazendo isso aqui. Aí vocês estão vendo aí como é que é aí a pisada aí, pessoal.
Aqui hoje é quinta-feira, né? Já estão tirando fibra porque ela já está um pouco, não está muito esverdeada mais. Vocês percebem que a dali já ainda está mais verde. E aqui é o estaleiro bem feitinho. Esse aqui eu gostei de ver, ó. Não tem fibra no chão, bem cuidado, né? Tem gente aí que trabalhava no sisal e a gente era um armengue danado, né? Pra você ver aí como é que é, pessoal. Aqui criou muitas famílias, né? Até hoje ainda sacia a fome de muitos trabalhadores. O problema hoje é a mão de obra. Hoje a mão de obra é difícil, né? Vocês estão vendo aí, ó, a parte que está verde, que deve ter sido de ontem, pela manhã, que foi desfibrado. Mais ou menos isso aí, ó. Aqui, ó. E aqui é a parte que já está seca, que já está mais ou menos boa toda aí, ó. Aqui eu acho que é abaixo de 4 mil reais parece o quilo, 1000 quilos verde seco. E aí, antigamente era metade, hoje já não é mais assim não. Hoje eu acho que hoje 70% é pro motor. Não digo bem, mas é mais ou menos isso. Só para vocês terem uma ideia, vocês que gostam da cultura, da nossa cultura, é obrigado saber dessas histórias, né? Que nunca foi fácil para o trabalhador, aquele que viveu aqui nesse sertão. Cada região tem uma cultura de sobreviver, né? Lá no sertão da Bahia de Irecê era a mamona, o feijão, o milho, né? Acabou, veio agora para o tomate, cebola, aqui na base da irrigação, né? Lá não resistiu a plantação por conta de falta de chuva, mas aqui o nosso sisal ainda está rodando aqui ainda está. O pau está quebrando ainda existe ainda motores de sisal na nossa região. E é isso aí, só para vocês terem ideia de um resumo como é que é a luta aqui, gente. Aqui já é o fardo, ó. Que a gente amarrava o fardo aqui, depois dele sequinho, né? Não pode tirar seco demais, tem que ter a ideia de amarrar ele um pouco úmido para poder dar os 50%, pelo menos 50%. É para dar 50%, senão dá prejuízo, né? Se for 1000 quilos verde, é para dar 500 quilos seco. Que é para poder não dar o prejuízo, né, da contagem do sisal aí, do valor que é. Então, aqui, deixa eu ver aqui como é que tá. Tá um pouco úmido aqui, ó. Ele não pode tirar seco, horário de meio-dia, sol quente. Tá tirando hoje nesse horário de 9 horas porque o dia tá nublado, prometendo chuva. Nossa Senhora do Pai, Jesus e Maria José. Tomara que venha mais trovoada. Muito bem. Vocês que assistem o Coité Cultura, essa é a nossa realidade. A gente tá mostrando essas coisas da nossa terra para o nosso povo aí. E aí, Bob, velho, tomando conta das ovelhas, negão? Ah, você é o vaqueiro você é o vaqueiro aqui da fazenda de compadre Dazi, né, compadre? Ah, muito bem. Pudo, você tá aí tomando conta da fazenda. Ó a lã como parece lã de ovelha, ó, pra isso. Ele tem uma lã agarrada ali, ó. E aí, ó, pois é, pessoal, aqui os fazendeiros hoje estão criando esses animais que é pra poder tomar conta aqui ó. As ovelhas aqui não entra aqui, fica de boa aqui, ó. Outro tipo de cachorro não entra aqui de jeito nenhum, né, Pudo, velho? Não entra não, que você toma conta aí de boa aí. Muito bem, bora, vamos ver lá. Muito bem, né, compadre Adão, velho, Adão Duque. Bicho, que nome bonito, né, rapaz? Compadre André Silva, é bonito. Agora, Adão Duque, que todo dia vê esse negócio, rapaz, né? Aí é feio, eu conheço. Menino, não me bota em boca, velho. Aí é feio, eu conheço. Adão Duque, nome bonito, graças a Deus, né, compadre? Aí é feio, eu conheço. Cala a boca, filho dos infernos, velho. Não faz se metendo na vida. Na vida alheia não, né, filho de Deus? Deixa quieto pra gente não passar vergonha.
É, que é isso. Padrinho, aqui é Braia, manda um alô aí pra mim. Ô Braia, um alô pra Braia aí, Rádio Braz ao vivo pra Braia aí nas mediações lá do Oriente Médio, que tá vendo a gente lá no quiosque dos Infernos Velhos, né Braia? Eita, do Inferno Sangue Velho. de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Comadre, não se Deus meta é não, que mais. negócio de jumento não é comigo não, Diga viu? ele que venha-se embora que o jegue dele se soltou. Se sai de boca quente, comadre, sai de boca quente, Pois né? a peste do... Jumento! Jumento! O diabo do jumento não tá mordendo o bacuri, essa besta-feira. É, Jumento! é besta-feira. É. Menina, não tá dizendo mesmo, menino. Aê. Puxa, menino, agora é sério, é sério. É sério, que o Rio São Francisco aí de Juazeiro, compadre Duque. Adão, velho, Adão Duque de Caxias, Simpliciano, tá vendo a gente lá, Juazeiro da Bahia. Não passa a ponte não, por Nossa Senhora. Fique longe dessa ponta aí, essa ponta aí é um perigo. Eu vi uma matéria aí, filho, que o rio chega a estar quieto aí, né, compadre? O padre Adão tá indo, ele tá indo no São Francisco, tá indo no Juazeiro da Bahia. É, Adão, fica do lado de cá do rio, viu, Adão? Fica do lado de cá. Não vá não, Adão, que aí é problema, viu? Esse negócio esse rio aí, Adão, eu tive aí, Adão, nesse Coscobeu aí, fiz uma matéria nessa ponta aí do Rio São Francisco aí. Ave Maria, Jesus. Eu ia dar um pulo aí, depois eu imaginei, disse, vou não, Adão, não vou não. Tá vendo que eu tive aí, ó? Eu tive aí, fiz uma lambança aí. E com os caminhões passavam, balançava tudo. Eu digo, quem vai ficar aqui, velho? Nesse negócio aqui, mas eu vi agora ontem aí sobre o rio aí, o rio tá cheio, né, Paradão? O rio tá cheio, virado o veneno aí, né? Muita chuva no sul e sudeste aí do estado, né? Aí no sul de Minas, de Goiás, aliás, né? Ou Minas Gerais, né? E o rio vem lá da Canastra, lá pra cá, e eu tive aí, chegando aí Juazeiro da Bahia. A ideia é essa aqui. Sim. Saí de Goiás para vir fazer só uma filmagem aqui na ponte. Sim. Hoje é 25 de dezembro de 2022. Falo desde conversa e fala. 4h45 da tarde. Sim. E a gente vai filmar para vocês aqui. O rio tá cheio demais da conta. São Francisco tá soberbo. Não quer mais saber de tanta água que a gente nunca viu. Como é que veio tanta chuva parar aqui nesse rio durante esse período agora de novembro e dezembro. E aí a gente vai mostrar para vocês aqui a beleza dessas duas cidades, Bahia e Pernambuco. Das margens do São Francisco, a beleza. Tá vendo aí? Estamos chegando na ponte. A placa aí, ó, né? Sobre o Rio São Francisco. Olha aí o bonitão e o filho de papai aqui, ó. Eita, Coscobeu. Vou descer para fazer a filmagem. Fazer de perto. Pode parar o carro aí, filho Deus. Meus amigos do Goiás Cultura, nós estamos aqui na ponte Juazeiro Petrolina. E esse fruto aqui está estremecendo aqui balançando. Pois é, né, compadre Rio e Cia tá até o final dizendo que choveu muito aí, né, compadre velho. Tá vendo aí, Duque? O compadre Adão Duque dá 800 metros de onde você tá de sua casa para a ponta aí, né? Pois é, eu estive nessa ponta aí, o rio chega e estava silencioso. Quem quiser que vai, né, compadre? Valeu, Gil e Cia, aí Teofilândia, choveu muito aí, né, compadre Gil? Choveu muito aí, compadre Gil. Aqui também, Coité choveu bem, eu saí de pé desse negócio aí, o medo do Coscobeu aí, né, a gente fragou aí. Agora o que a gente sentiu diferença aí foi entre Juazeiro e Petrolina, né? A cidade de Petrolina como é bonitinha, toda organizada, né? Mas é assim mesmo, né, compadre? É assim mesmo. Tem um governo que cuida mais, outros prefeitos cuidam menos, mas aí eu resisti esse momento, né? Peguei um momento de muita chuva também lá. Peguei um momento de muita chuva aí, ó. Cheguei aí, tinha dado uma trovoada na boca da tarde aí e transbordou esses rios aí, caindo dentro de São Francisco, né? Chegando já em Juazeiro da Bahia, filho de Deus. Né, compadre, velho? É isso mesmo. Aí, ó, eu fraguei isso aí, resistei. As águas foram embora, mas ficou nas imagens aí, né, compadre Duque? Coscobeu, lindo demais aí, esse negócio aí. O negócio é bonito. Coisa boa. Vocês percebem que a água tá bunzada, né, no dizer popular, como diz os nordestinos. Então é porque a chuva foi recente, aliás, né? Compadre, a chuva foi boa aí, né, compadre Gil? Aí, Gil, esse rio aí, ele é a sobrevivência desses 3 estados aí, né? Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Aí ele vai pro oceano, aí já era, né, compadre? Pois é, aí a gente imagina aí quantos anos tem que essa ponte foi feita aí, né? E com recurso para passar o vapor aí, o bicho aí. Cadê o vapor aqui? Deixa eu ver aqui onde é que tá aqui o vapor.
Aqui tem um negócio do vapor aqui, cadê o vapor? Deixa eu chegar aí. Ele subia, né? E aí foi desativado porque era um vapor do navio que passava aí, mas a altura não era suficiente. E esse troço, que estou chegando perto desse negócio aí, desativou, né? Nas margens do São Francisco nasceu a beleza. Essa música curtiu o trio nordestino, fez sucesso, né? Contou essa história aí. E ficou famosa aí em todo o nosso Nordeste, Brasil, essa ponte do Rio São Francisco, né, compadre? Coscobil da Bahia, aí ela aí, olha ela aí, aqui ponte Rea Feia danada, né? Aí ela aí, ó. Essa ponte subia, desse elevador, o vapor passava, e aí ela baixava, né? E os carros voltavam a trafegar. Ficou aí só como história, né? Ficou só como história aí, mas é assim mesmo, né? E eu disse, vamos embora daqui, né, Paduque? Vamos embora dessa terra velha, vou voltar lá pra minha Conceição do Coité. Eu acho uma coisa linda, eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Chegando aqui próximo, nós estamos aqui a 22 quilômetros da cidade de Juazeiro da Bahia. Então, meus amigos, para nós fechar aqui esse bate-papo, né, a gente encontramos aí esses rios desalgando aí dentro desse semiárido, né, descambando aí pro Rio São Francisco. Aí tá a 20 e tantos quilômetros sentido a Bonfim, a Juazeiro da Bahia, né? Mas já está perto, 20 e poucos quilômetros. E, como a gente falou, o porquê que esse rio é tão grande, né? É o São Francisco. São diversos rios pequenos, nascentes, que desaguam. E que coisa boa! Vocês percebem que a água está abunzada, né? No dizer popular, como diz os nordestinos. Então é porque a chuva foi recente, aliás, né? Chuva de um dia, dois, e naquele dia, à tarde ali, nós tínhamos topado uma trovoada aí nas estradas, e aí com certeza desceu água dessas serras aí e vai levando água para lá. A gente resistiu esse momento e que bom. Então, o bate-papo é isso aí. Vamos descambar e aí é vocês aí. Vocês podem avaliar aí, né, a riqueza que temos no nosso semiárido baiano, por todo o Bahia e por todo o Brasil. Muito bem, Coité Cultura. Hoje eu me lembro que no tempo de criança esquisita era a carranca e o apito do trem, mas achava lindo quando a ponte levantava e o vapor passava no gostoso vai e vem. Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina, todas duas eu acho uma coisa linda, eu gosto. Coisa agravante que atinge todo mundo, enquanto não tiver lei para combater vagabundo, enquanto a noite for treva, enquanto o mar for fundo, enquanto a folha for erva, enquanto o mundo for mundo, o Brasil só vai ser grande quando for bom para todo mundo. Para todo mundo, né, Zacarias? Tá cheio de obra lá no Rio São Francisco, né, Zacarias? Mas demora demais, né, Zacarias? Os caras vão empurrando, eles vão empurrando, que é para chegar no ano eleitoral, véspera da campanha. A gente sabe que é assim que funciona, né? É assim que funciona. Eu estava vendo ali uma matéria de Zacarias, uns pessoal postando a vantagem que as redes sociais ajudam muito as pessoas também. Sobre a Transamazônica, rapaz, 1.150 quilômetros de terra, de barro, de atolação, para escoar o gado, escoar a madeira ali, escoar a soja, o feijão, tudo ali, daqui da Amazônia, 1.000 e poucos quilômetros de chão. Tanto governo já se tiver nesse país, rapaz, e não pavimentar aquela estrada de maior importância, naquele Nordeste ali, e os pobres sofrendo. Ali já existe investimento em dono de trator, de pneu de borracha, né? De pneu, aliás, pneu de borracha mesmo, e máquinas de força para poder puxar carretas atoladas, caminhões, até avião tem ficado lá enganchado, que acha que é um aeroporto e baixa e se lasca lá, né? É uma vergonha o país tão rico como o nosso, com tanta calamidade que tem, e a gente não tem jeito a dar, tem que esperar quando eles, que quem faz é eles, né? Quem faz é os políticos, ninguém pode forçar a barra, né, Zacarias? É esses furuncos mesmo aí, tem jeito não. A seca vem atingindo o nordestino brasileiro, a seca vem castigando esse sertão nordestino. Aqui chovia bastante quando eu era menino. A chuva era constante que eu vi terra criar limo. O povo vivia rindo que o que plantava colhia, ninguém comprava tomate, se dava, mas não vendia. E quem trabalhava em roça nunca comprou melancia. Os pais... Ninho Santana, o Coscovel do forró. A bicha é boa, é toda boa.
Essa mulher é boa, a bicha é boa toda. Essa mulher é boa, a bicha é toda boa toda. Eita que mulher boa, ela sabe sambar bem devagarinho, a mão no joelhinho, a sarraba no chão. E os homens olhando, morrendo de paixão. A bicha é boa, toda é boa. Essa mulher é boa, a bicha é boa toda. Eita que mulher boa, ela sabe sambar bem devagarinho, a mão no joelhinho, essa raba no chão, atentando os homens. Veja que sensação, e os homens olhando, morrendo de tesão. A bicha é boa, é toda é boa. Tá que mulher boa, a bicha é boa. Oh, segura Nilson Santana, melhor samba da Bahia, aqui do nosso semiárido baiano. Chega pra cá, vamos fazer o som, tá bom demais ao vivo. Vamos arrochando com você, Nilson Santana, ao vivo, Seu sorriso bonito trago na lembrança de tudo que passou. Fiquei parado no tempo, recordando os momentos, tudo que uniu nós dois. Viagem pelo passado, vejo você do meu lado, carícias de amor. Foi tudo tão de repente, não te vejo em minha frente. Diz pra onde você foi e se vai voltar depois. E se vai voltar depois. Não posso mais viver assim. Volta pra mim. Ei, saudade, né, compadre velho? É, meus amigos do Coité Cultura, são 19 horas e 19 minutos. Tô indo embora, pessoal, tô indo embora. Agora só sexta-feira, se for da vontade de Deus, uma boa noite a todos vocês. E a gente agradece aí pela audiência do Coité Cultura, né? E que eu peço a compreensão de vocês aí pelo desânimo, né? Vocês sabem do acontecido, a maioria aí sabe da situação do dia de hoje. A gente tem que cumprir nossa obrigação aqui, mas dá uma desanimaçãozinha assim, um negócio meio pinhado, né, compadre? Pois é, muito bem, pessoal. Segunda-feira a gente volta assim. Sexta-feira, aliás, se Deus quiser, estamos de volta aqui no Coité Cultura. Nilson Santana, matando saudades. Só. Teu sorriso bonito trago na lembrança de tudo que passou. Fiquei parado no tempo, recordando os momentos, tudo que uniu nós dois. Viajo pelo passado, não te vejo do meu lado, carícia de amor. Foi tudo tão de repente, não te vejo em minha frente. Diz pra onde você foi e se vai voltar depois. E se vai voltar depois. Não posso mais viver assim. Volta pra mim,
posso mais viver assim. Volta pra mim. Vamos matando saudade ao vivo. Viajo pelo passado, vejo você do meu lado, carícia de amor. Foi tudo tão de repente, não te vejo em minha frente, diz pra onde vou.